Mas é algo tão importante que Deus quer falar comigo e com você. Ser esmagadas. Quantas e quantas vezes a gente passa situações, momentos em nossas vidas que parece que é o fim. Parece que não tem saída. Aos nossos olhos humanos, a gente chega, né, e olha toda a situação que nos cerca, a gente pensa, meu Deus, não tem para onde ir, não tem o que eu fazer. E a gente acaba fazendo o que nos cabe, a gente faz a nossa parte, a gente se esforça, a gente ora, a gente jejua, mas parece que a porta não aparece, parece que o caminho sumiu, a gente fica perdido no meio de tanta coisa acontecendo na nossa vida. Parece que a gente está sozinha. A gente tem momentos da nossa vida que a gente olha para Deus e a gente acha que Ele nos esqueceu de nós. A gente tenta de tudo, mas as situações parecem que pioram. Já ouviu aquela frase que diz assim, não há nada tão ruim que não possa piorar? Parece que acontece na nossa vida. De repente, uma coisa acontece, um luto vem, a doença física que você descobre, um diagnóstico médico, ou você se vê mesmo com uma doença psicossomática, você é pega num burnout, numa síndrome do pânico, você não sabe o que está acontecendo com você, doença física, luto, traição, você chega num momento que você fala, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Aborto, talvez você estava lá idealizando, sonhando com a maternidade, com a gravidez, e de repente recebe a notícia tão triste de que você não, que o feto não vingou, que você perdeu. Talvez alguém te expôs. Talvez você falhou e a pessoa, ao invés de cobrir a tua nudez para te ajudar, ela expôs a tua vergonha. Eu não sei como que você veio hoje aqui, mas eu sei, eu já estive nesse lugar. E eu vou te dizer mais, eu não sei, mas pode ser que esse lugar chegue até mim em qualquer momento. Talvez você está neste lugar, nesse exato momento, ou talvez eu esteja pregando para você, para já te dizer que talvez você vai estar nesse momento. E nesse momento, nessa situação, quando tudo parece que está dando errado, quando todas as coisas acontecem ao mesmo tempo, a gente se pergunta e olha para Deus e pergunta, por que eu, Senhor? Será que você nunca se perguntou assim? Será que foi só eu que na dificuldade, numa UTI, numa cama, em depressão, virei para o Senhor e disse, Senhor, por que eu? Por que eu? A gente se pergunta a Deus. Mas sabe o que o Senhor diz para nós? Para mim e para você? Por que não você? Existem coisas que acontecem que a gente não compreende. E realmente são coisas que para nós são mistérios. Mistérios de Deus. Coisas que nós não compreendemos. Mas eu vim te dizer, e tenho a convicção no Espírito para declarar sobre a sua vida e dizer sobre a sua vida que pessoas difíceis que talvez estejam ao seu lado, ou momentos difíceis que você está passando, resulta na aceleração divina do cumprimento do propósito de Deus sobre a sua vida. Sabe naquele lugar que parece que é a zona de expulsão? Parece que você está no seu trabalho e ninguém mais gosta de você. Parece que você está lá, você não se adapta mais. Parece que você é um patinho feio naquele povo. Parece que você não se encaixa mais naquele meio dos seus amigos. Eu não sei. Mas é porque algumas coisas, alguns momentos difíceis, algumas pessoas difíceis da nossa vida são como que empurrões para que a gente cumpra o propósito de Deus. Quando a gente está numa zona de conforto, minha querida, a gente não cumpre nada não. Eu digo sempre que a zona de conforto é como se fosse um balanço que Satanás fica assim, ó, nos ninando, nos balançando. Sabe por quê? Porque a gente vai para frente e para trás e não sai do lugar. Satanás ama mulher que não tem posição. Sabe que tudo está bem. Tá bom assim. Não tem opinião. Não sabe dizer sim, não sabe dizer não. Vai aonde a onda está levando. Nós precisamos ter convicção daquilo que está na palavra de Deus. Sermos mulheres convictas e caminhar na verdade absoluta de Deus, porque senão a gente vai ser seninado por Satanás. É isso mesmo, minha querida. Frente para frente e para trás, que não vai para nenhum lugar. Então, momentos difíceis, que parece que a gente vai morrer, que parece que é o fim de todas as coisas, na verdade é um empurrão de Deus para mim e para você, para que a gente cumpra a vontade de Deus.
E eu quero falar hoje sobre uma mulher que, em meio a todos os seus processos, as lágrimas apontaram o seu propósito. Talvez você está chorando por alguma coisa aí, eu vou te dizer. Talvez essa lágrima que está aí rolando no seu rosto está te dizendo para onde é que você deve ir. Talvez você descobriu que está grávida e a sua criança tem, talvez, a síndrome de Down. É uma criança especial, uma criança típica, e você talvez esteja como se o chão tivesse saído e você não sabe mais aonde pisar, você não sabe mais como proceder, o que processar. E, na verdade, essas lágrimas que estão rolando, talvez seja Deus te dizendo assim: calma, filho, parece que não tem chão, mas as minhas mãos estão te segurando. Você vai ajudar muitas e muitas outras mamães que talvez também receberam essa notícia. Deus vai te capacitar no meio desse processo de você aprender a como, entrar nesse mundo diferente, a compreender como que funciona a cabecinha dessa criança autista, dessa criança especial. E o Senhor está nos dizendo assim que talvez a lágrima que você está aí chorando hoje seja uma direção do que você precisa começar a caminhar. Mas a gente tem medo. E hoje eu vim falar de uma mulher que de estéril, Deus a fez mãe de profeta. Você vai gerar propósito, você vai gerar vida. O Senhor nos fez para sermos geradoras de vida. O processo que está difícil na sua vida, ele não vai te matar. Ele vai te fortalecer para que você possa cumprir aquilo que o Senhor tem para você. E lá em 1 Samuel, se você puder ler comigo e acompanhar comigo, nós vamos ler capítulo 1, a partir do verso 1. Todas acharam? Amém? Amém. Olha o que diz aqui. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zuf. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. E no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. E sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. E Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. E Eli respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo
deu à luz um filho e deu-lhe nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Aleluia. Essa história é maravilhosa, né? Aleluia. Ana, muito bem explicado aqui esse texto todo, essa história. A dor de uma mulher que tinha o desejo e sonhava em ser mãe. Ana chorou por muitos anos, porque ela era estéril, sempre pedindo ao Senhor. Mas a verdade é que quando Penina começou a atormentar e decidiu virar rival dela, é que o processo do milagre, ele é acelerado. A partir do momento que Penina começa a comparar a vida dela com a de Ana, o processo do milagre começa a ser acelerado na vida de Ana. A Bíblia conta a história dessa mulher. E o nome dela e toda a sua vida demonstra que ela era uma mulher dócil, uma mulher que era muito amada, porque você vê que Eucana amava a Ana, ao ponto de dar porções duplas a ela, de tanto que ele a amava, mesmo que ela não tivesse filhos. Naquela época, uma mulher tinha o seu valor medido por quantos filhos ela tivesse. Você vê aqui, né, que Penina, ela tinha filhos e filhas. Então, muito provável, eram muitos filhos. E ainda assim, né, Eucana amava muito Ana. Mas, mesmo que Ana tivesse a atenção de Eucana, o amor de Eucana, seu marido, ainda assim, dentro dela existia uma angústia muito grande, porque ela desejava e sonhava em ser mãe. Então, ali a gente via uma vida amargurada e uma vida de angústia, porque ela tanto desejava algo que ela não tinha. E quando a gente para entender e ler aqui, a gente vê que Deus permitira que ela fosse estéril. É forte, né? A história de Ana, ela é a história de muitas de nós aqui, sabia? Só que cada uma numa área, cada uma de uma proporção, cada uma diferente, né? Porque nós somos únicas, vivemos histórias únicas. Por isso que é tão importante quando a gente escuta a dor de uma irmã, da gente não deixar para lá. Ou a gente menosprezar, ou minimizar a dor de uma pessoa. Porque muitas pessoas têm isso, né? Porque você não sabe o que eu passei. Tá chorando por causa disso, mas que besteira. A verdade é que a dor para cada uma, ela é sim diferente. E nós temos que respeitar, porque cada uma percebe a sua dor, a sua falta, diferente. E o respeito é tudo. Isso traz um ensino para mim e para você. E Ana, ela vivia a vida amargurada. A Eucana, apesar de Eucana amar Ana, o sonho e desejo do seu coração era ter filhos. Ela talvez se perguntou, e talvez você se pergunte a Deus. Talvez você passe por algum momento da sua vida que você pergunte ao Senhor, por que é que Deus permitiu certas coisas na sua vida? Por que algumas coisas não dão certo para alguns e para outros dão certo? Talvez a gente se pergunte, por que, Senhor, o Senhor permite tanta humilhação e sofrimento? Às vezes a gente tem que passar. E ao olharmos para a vida de Ana, a gente percebe que muitas vezes o nosso desejo está atrelado sim ao desejo de Deus. Mas não é o tempo dele para mim e para você. Você vê que ali, naquele tempo, Deus havia fechado a madre de Ana. Mas ela orou, clamou e Deus abriu a madre de Ana. Ou seja, era da vontade do Senhor que ela tivesse filhos, sim. Mas por que será que muitas vezes, para esse momento acontecer na nossa vida, a gente chegar nesse propósito, por que é que temos que passar por algumas situações que a gente não compreende, tão difíceis? E isso que é o esmagar de Deus sobre as nossas vidas. São esses processos que parece que a gente não vai aguentar e saem dali tantos aprendizados, amadurecimentos. É no esmagar. E eu vim te dizer, mulher, que existem dores que elas não são curadas com remédios. Existem dores que não são curadas com uma amiga ou uma terapia. Existem dores que não são curadas com o tempo. Tem gente que fala assim, com o tempo vai passar. Mas o tempo não cura nada. Quem cura é o Senhor Jesus.
Só Ele traz o renovo, o consolo, o conforto que há no Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Só nele nós conseguimos prosseguir, apesar dos processos, apesar do esmagar. E a gente aprende com Ana muitas coisas. E a primeira coisa que a gente pode aprender com Ana é que nós devemos colocar tudo diante do Senhor. Todas as coisas nós precisamos colocar diante do Senhor. Às vezes você pensa assim, é tão pequeno, que parece que eu vou atrapalhar a Deus entregando a Ele isso. Ou talvez o seu pai e a sua mãe tanto minimizaram. Para de chorar, menino, engole esse choro. Para com isso. E você talvez nunca deitou, eu digo assim, deitar no colo do Senhor, descansou em oração nele, porque inconscientemente parece que você está atrapalhando o Senhor com as suas súplicas, com aquilo que você precisa, ou simplesmente deitar no colo de Deus e falar, Senhor, não estou aguentando, me ajuda, e chorar, e eu quero te dizer que Ele tem esse colo para mim e para você, porque o Pai do céu, Ele não é o mesmo que o nosso Pai da terra. E isso é tão importante a gente compreender, porque senão a gente fica assim, não vou falar com Deus não vou entregar isso, eu vou resolver sozinha, e a gente vai dando nosso jeitinho, e aí vai para um abismo, que chama outro abismo, e aí você se vê naquilo com um monte de prato para se equilibrar, e você fala, onde eu cheguei, por que eu cheguei até aqui? A verdade é que nem perguntar para o Senhor, você perguntou, Senhor, isso é para mim? É para mim? Porque tem coisa que é para você, mas não para agora. A gente tem que começar a buscar, a ter intimidade com o Espírito Santo, relacionamento mesmo, de orar em todo momento, de chegar a um ponto de sermos chamados amigos de Deus. E sabe o que é amigo de Deus? É falar assim, eu sempre brinco assim, eu vou para o shopping, mas estou sem grana, tu sabe de todas as coisas, não sabe? Me ajuda, abra os meus olhos para as promoções, que eu possa enxergar os preços bons, o que está em oculto ali nas araras, que venha a ser revelado a mim. É brincadeira, mas é sério. Às vezes a gente acha que Deus é um ser tão espiritual, que está tão distante da gente. E de fato, Ele é soberano, Ele é grande, Ele governa o universo. Mas Ele escolheu habitar dentro de mim e de você. Será que isso não muda tudo? Ele não está mais em templos feitos de mãos humanas. Ele não nos pede mais sacrifício nenhum, porque Jesus se fez o sacrifício, o cordeiro puro, santo. Ele se fez sacrifício por mim e por você. Ou seja, Ele escolheu a mim e você para morar. Ou seja, Ele quer ficar pertinho da gente. E por que a gente fica fugindo desse lugar? Talvez porque a nossa visão está distorcida. A gente e acha que Deus é um Deus que está pronto para nos castigar e punir. Não é sobre isso, não é sobre isso. É claro que o pecado existe consequência sim, porque nós fazemos as escolhas, porque nós temos a palavra do Senhor, que é o guia para nossas vidas, que nos orienta para nos trazer segurança, nos respaldar. Por isso que é importante a gente caminhar na luz da palavra de Deus, traz segurança. Né? O inimigo não tem onde nos acusar quando a gente está caminhando na palavra de Deus. Agora, se a gente sai fora dela, a gente fica exposta para a ação do inimigo, é sobre isso. Mas o Senhor é um Pai bom, é um Pai que, quando a gente para lembrar, em Gênesis, quando Ele criou Adão e Eva, Ele ia ter com Adão e Eva todos os dias o que relacionamento, conversa, tete a tete. Mas quem escolheu foi um homem quebrar. E graças a Jesus que foi enviado, né, morreu por mim e por você, esse véu foi rasgado, não existe mais separação entre nós. Nós podemos ter acesso ao Pai direto. Então, como Ana, nós devemos colocar tudo diante do Senhor, e todas as coisas. Porque tudo aquilo que é importante para você é importante para Deus. Você sabia? Você jamais vai atrapalhar o Senhor. Você jamais vai atrapalhar o Senhor. Preciso repetir, você jamais vai atrapalhar o Senhor. Oração nunca é demais. Nunca. Tanto é que a palavra de Deus diz o quê? Orai sem cessar, em todo tempo. Mas como que é, pastora? Eu fico de... É espírito de oração. É isso, eu vou comer, Senhor, obrigada por essa comida. Às vezes você nem precisa verbalizar, mas só de você estar em oração e agradecimento, sabe? Porque o Senhor conhece os nossos pensamentos. A palavra de Deus diz que antes que a palavra me venha à boca, Ele já conhece. Ou seja, tudo, em todo tempo, Senhor, muito obrigada. Quando alguém te dá um presente, Senhor, muito obrigado, porque eu não gastei com isso, Senhor, muito obrigado. É todo tempo, dando graças ao Senhor, porque Ele é bom.
Ana nos ensina isso. Então, os momentos de solidão, que muitas vezes nós nos pegamos, parece que não temos mais amigos, parece que, não é? Parece que a gente se vê sozinho. Já passou por isso? Já passei. Entregue ao Senhor. Senhor, tenho me sentido sozinha. Tenho me sentido, parece que não tenho ninguém ao meu redor. Quando a gente ora desse jeito para o Senhor, a gente abre o nosso coração e somos verdadeiras com o Senhor, Ele mesmo se mostra presente. E Ele nos diz, eu estou contigo em todo o tempo. Então não tem como nos sentirmos, sozinhas em nenhum momento, porque Ele está conosco em todo o tempo. Mas é importante que a gente entregue a Ele até mesmo a nossa solidão. O sofrimento que apaga o nosso brilho, que apaga o brilho da nossa vida. Talvez você esteja sofrendo por alguma área da sua vida. É um momento de você entregar ao Senhor. É chegar nele e falar, Senhor, tenho sofrido com meu filho. Ensinei os meus filhos no caminho do Senhor. Eu não sei onde eu errei. Você tem que falar assim com o Senhor. Porque às vezes a gente quer maquiar a oração, achando que Deus não conhece, que está dentro do seu coração. Seja verdadeira, seja franca com o Senhor. Senhor, aonde que eu errei, Senhor? Me ajuda, arranca de mim essa culpa, me arranca de mim essa acusação, porque eu não consigo mais viver, não há mais alegria em mim, em ver o meu filho longe do Senhor. Me ajuda, o que eu tenho que fazer, Senhor? Me dá estratégias, eu tenho que demonstrar mais amor, eu tenho que fazer o que, Senhor? Orar mais, o que é, Senhor? Mas, por favor, alcança meu filho, por favor. Qual é o sofrimento que você tem hoje? Será que é como Ana? Que ainda o Senhor não abriu a sua madre? Mas aqui Ana nos ensina em todo tempo orar e pedir. Não tem nada de errado pedir, ela pedia. Senhor, eu quero um filho. Eu quero um filho, Senhor. Por favor, dá-me um filho. E talvez você está assim, acho que não é para ser mesmo. Tantos abortos, não é para mim isso. Eu vou te dizer e me trazer uma palavra de fé e esperança para você. Continua orando. Continua orando. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus que abre ventres. Deus é um Deus que cura. Deus é um Deus que liberta. Deus é um Deus que transforma todas as situações. Deus é um Deus poderoso. Continua orando. Entregando aquilo. O sofrimento que tem tirado o brilho de viver. Qual é? Se é a depressão, se é a ansiedade, se cuida sim, faça a parte que lhe cabe. Busque terapia, passe no médico, mas ore ao Senhor. Fala, Senhor, eu quero a alegria de volta no meu ser. Senhor, eu quero a alegria de viver. Senhor, eu sei que se eu estou viva é porque tem um propósito na minha vida e ele não acabou. Senhor, eu não aceito esses pensamentos de morte sobre mim. Porque é o Senhor quem dá a vida e é o Senhor quem tira a vida. Eu não vou tirar a minha vida. E é importante você declarar isso, minha irmã. Porque às vezes está te consumindo esse pensamento maligno. E você está assim, acho que é para mim mesmo. Eu acho que eu não tenho mais esperança. Eu acho que não há mais caminhos para mim. Olha só, meu marido perdeu tudo em apostas. Ou talvez o seu marido está prestes a querer tirar a própria vida. Talvez eu esteja falando para alguém aqui, porque a gente tem escutado tantas coisas. O inimigo querendo destruir famílias e vidas, ceifar mesmo. Porque as pessoas colocam a esperança nas coisas. Porque perdem dinheiro, perdem bens e estão querendo perder a vida também. Sendo que a vida é o bem mais precioso. E só quem pode soprar fôlego de vida é Deus. E talvez você está aqui pensando, mas será que eu devo fazer uma FIV? Fertilização in vitro. Será que eu devo fazer tratamento para engravidar? Minha querida, quem dá fôlego de vida é Deus. Se for para você engravidar natural, com inseminação, com FIV, com qualquer coisa, eu vou te dizer, só dá vida Deus. Pode fazer o que você quiser. Se for para fechar sua madre, Deus vai fechar. Se for para abrir a sua madre, vai ser através de método, no natural. Deus faz o que Ele quiser e Ele pode todas as coisas. Oh, meu Deus, talvez você está aí com tantas dúvidas. E eu vim te dizer, não, mulher. Como eu disse, faça a sua parte. E deixa Deus fazer a dele. A amargura. Talvez você está com o coração tão amargurado, o Senhor está nos pedindo para entregar diante dEle toda a amargura que acumulou no teu coração. Talvez foram tantas decepções na sua vida.
Talvez tantas pessoas machucaram você, que você se fechou numa bolha. Você disse, nunca mais vou para a igreja, nunca mais vou servir. Ou talvez você pensou, nunca que eu vou casar. Né? Talvez muitas jovenzinhas pensam, que eu não vou ter um casamento, olha meu pai e minha mãe. Como eu não vou querer filhos, não quero casar, não quero isso. Não quero que meus filhos fiquem cheios de traumas. Eu vou te dizer, meu querido, seu coração está amargurado. A cura para você. Quando Jesus está no barco, tudo vai bem. Quando Jesus está nas famílias, tudo vai bem, mesmo que ainda vá mal. Porque não é um mar de rosa todas as coisas. É importante a gente lembrar sobre isso, né? Porque Jesus mesmo disse, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Se Ele venceu o mundo, nós venceríamos também, porque temos Ele na nossa vida. Então, quando nós estamos no barco, quando Jesus está no barco, nós temos uma segurança. Por mais que as coisas ao redor, tempestade, as dificuldades, ela vem, por mais que a gente tenha que ter acerto entre marido e mulher, entre filhos, acerto de contas, trabalho, coisas do dia a dia comum. Ainda assim, com Jesus no barco, há segurança. Mas você precisa deixar essa amargura de fora. A amargura é como um porco-espinho, sabe? Você chega perto assim, ó, se você encostar a pinica, tem mulher que é tão amargurada que a gente não consegue ficar perto. Porque você vai conversar com a pessoa, tá tudo mal, tá tudo ruim. Ou você dá uma... Como que vai ser amanhã? O futuro é horrível. Tudo tem uma palavra, né, sabe, ruim. Ou a pessoa lembra de uma coisa que aconteceu 1000 anos atrás. Parece que foi ontem, porque a pessoa conta com os mínimos detalhes o que de mal fizeram. Libera perdão, minha irmã. O perdão, a gente acha que a gente está aprisionando a pessoa, mas a gente se aprisiona. A gente se aprisiona. A gente vive com o peso daquela pessoa nas nossas costas e Satanás ama isso, porque a nossa vida para. O perdão, gente, é libertador. E não é um sentimento, é tão importante dizer isso, porque tem gente que fala assim, quando um dia Deus tocar no meu coração, pois eu vou te dizer, Deus tocou agora. É uma ordenança de Jesus para nós, perdoar a todos aqueles que nos ofendem. Nós precisamos perdoar para ser livres, porque se a gente não perdoa, os céus vai corresponder dessa forma com a gente também, é forte demais isso. E como que eu faço, pastora, para que eles me feriram? Primeiro, você é tão pecador quanto ele. Isso é tão importante a gente entender do papel que nós temos, porque a gente acha que é muito boa. Mas você errou também com alguém, certeza que tem alguém também que precisa te perdoar. Nós não somos perfeitos, aquela pessoa não é perfeita também. Muito provável que aquela pessoa não tem Jesus. E se diz que tinha Jesus e fez coisa errada, eu vou te dizer, não teve não. Não conhece Jesus não. Então a gente tem que parar de pôr numa bolha, mas aquela pessoa era o pastor. Mas aquela pessoa... Está errado, pecador, pé de barro igual, libera perdão, vai ser livre, minha irmã. Porque a pessoa está vivendo a vida dela e você está aí remoendo aquilo que te fizeram. E Deus está te dizendo, minha filha, eu tenho mais para você. Você é geradora de vida. Porque enquanto a gente está amargurada, a gente mata sonhos que Deus nos dá e mata os outros também que estão ao nosso redor, com a nossa língua afiada. Porque a palavra diz que da língua sai poder do quê? De vida ou de morte? O que é que você tem dito? É disso que você vai comer. Quais frutos tem saído da sua boca? É disso que você vai se alimentar. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, irmã, com a nossa língua. Tem que ser abençoada a nossa língua. Eu sei que às vezes dá vontade de falar, menino abençoado. Fala assim, menino abençoado. Já libera em nome de Jesus, né? Mas não vem falar para o seu filho, você não sabe nada. Gente, essas palavras, se a pessoa aceita e ela crê, tem muito poder. Você compreendeu o que eu disse? Porque muitas pessoas vão falar coisas a nosso respeito. Você é assim, você fez isso por causa daquilo. Tem um monte de gente para dizer aquilo que acha de você e o que você deve fazer. Agora, você precisa fazer? É verdade aquilo que estão dizendo sobre você? E é sobre isso que eu vim te dizer. Porque se a gente aceita o que dizem sobre nós, isso tem poder sobre nós. Agora, se eu falar assim, não. Eu sei do meu coração. Deus conhece meu coração. Não foi essa intenção que eu falei. Não foi dessa maneira que eu disse. Então, eu estou em paz com Deus. Então, que Deus te abençoe, meu querido. Você pode pensar o que você quiser, que não vai ser a verdade sobre mim.
Isso é tão libertador, minha querida irmã. Porque talvez você está presa a pessoas e a pessoa está falando assim, porque você é isso, você fez aquilo. E você sabe que não é verdade. Até quando você vai ficar dando desculpas? Até quando você vai ficar se explicando para coisas que não precisam ser explicadas? Continua a viver. Continua a viver. Ah, mas porque Deus me trouxe para essa igreja. O Senhor direcionou a mim e a minha família. Mas ninguém está compreendendo. Está todo mundo me xingando porque a igreja é parede preta. Você não precisa dar explicações. Você precisa viver o novo na sua vida. Você precisa experimentar o que Deus tem para a sua vida. E o que disserem vão ser só o que disserem. Se eles quiserem experimentar, fala assim, vem e experimenta. O que Ana nos ensina, nossa carência. Talvez você está aí, tentando suprir essa sua carência em homens. Né? Assim como aquela mulher samaritana no poço, que Jesus a encontra. Jesus muda a rota para encontrar com ela. E ela já estava no 5º relacionamento, nem marido era. Por quê? A carência, eu preciso suprir. Talvez você esteja nisso. Você precisa entregar isso ao Senhor. Pai, eu tenho dificuldade, Senhor. Todo momento eu quero suprir esse vazio que existe com homens. E geralmente, são tudo enganação. Porque se apresenta de uma maneira, depois arranca a máscara. Você vai ver, está num relacionamento abusivo, sem Deus, está tudo estrupiado, coração tudo machucado e ferido. Minha querida, para quê? Começa a dizer para o Senhor, Senhor, eu sou carente. Enche-me do teu amor, Senhor. Enche-me do teu amor, Senhor Jesus. Para que eu encontre em ti tudo aquilo que eu preciso. Tu és o meu noivo, Senhor. Eu não preciso, Senhor, de outra pessoa. A não ser que o Senhor deseja que eu tenha. E eu quero essa pessoa que te ame mais que a mim mesmo. Quem tem coragem de orar isso? É importante, mulher. Um homem que ame a Deus a mais que você mesmo. Pode ser que ele não seja perfeito, não vai ser. Tá tudo bem, não é. Nem o pastor André é. Nem eu. Somos imperfeitos. Mas nós precisamos ter temor. Caráter de Jesus. Disposição. Entrega ao Senhor a carência. Entrega ao Senhor a sua ansiedade, que tem te deixado cansada. Desanimada das coisas. Vá no médico. Tome vitamina também. Uma B12, né, amiga? Toma uma B12... Dá um ânimo. Às vezes é isso, tá, gente? Às vezes é falta de uma B12, de um ferro, uma vitamina D. Hoje eu tomei a vitamina D. Ai, tá toda dolorida aqui, meu bumbum. Tava muito baixa. E aí eu tive que tomar na veia, né? No músculo. Dói muito. Então tome sol. Tome vitamina D. Porque às vezes um desânimo é isso também. Mas ore, que às vezes é a opressão do inimigo. Mulher, tu é sábia demais, gente. Deus te deu o Santo Espírito de Deus para te dar direção, para te ajudar em todas as coisas. Busque amizade com o Espírito Santo de Deus. É uma pessoa. Fala, Espírito Santo de Deus, me ajude, que eu preciso para a minha casa. Qual é a comidinha que eu tenho que fazer hoje? Né? Qual é a roupa que eu tenho que colocar hoje para meu marido? E não. Onde eu tenho que sair com meus filhos? A gente tem que falar. Às vezes ele está orando de um lado e esperando que Deus fale contigo do outro. E você não está nem parando para ouvir. Isso é bom demais, gente. Sabe por quê? O inimigo é doido para colocar mentira para ele, mentira para você. Aí, vai separando. Aí o pensamento, a mente é muito fértil. A gente imagina muita coisa. A gente imagina coisas que nem reais são. Nem aconteceram, mas a gente já está vivendo lá. Aí quando acontece, não foi. Nossa, sofri à toa. Tive ansiedade à toa. Para, minha querida. Diálogo com o maridão. Amém? Mas entrega ao Senhor aquilo que te deixa desanimada. Entrega ao Senhor. Olha só que forte isso aqui. Entrega ao Senhor a tua ingratidão, que está gerando frustração na sua vida. Às vezes você está tendo a vida, a sua vida, e você está ingrata ao Senhor por aquilo que você tem. E isso está gerando o quê? Frustração em você. Não é isso que eu queria. Não era isso que eu tinha sonhado. Eu sonhava chegar aos 30 com um apartamento, casado, 5 filhos. A gente tem umas coisas, um cachorro, um papagaio. Aí chega nos 30, está com a mãe ainda morando. É assim, a gente idealiza. Não tem nada de errado, gente. Está tudo bem. Né? A gente tem que entender alguns processos da vida. Mas está tudo bem. O que é importante aqui que eu quero dizer
é que muitas vezes a gente é ingrato a tanta coisa, e isso gera tanta frustração em nós. Existe uma chave que Paulo nos ensina tanto, que é a chave do contentamento. Estar contente com todas as coisas, com pouco ou com muito, isso gera segurança, paz no nosso coração e menos frustração. Existem meios e formas de agir de Deus que são incabíveis do nosso entendimento. Tem coisa que a gente não vai compreender porque estamos passando. Tem coisa que nós não vamos compreender porque aconteceu conosco. E Ana foi adorar ao Senhor diante dessa situação que ela vivia, que ela não estava compreendendo porque Deus não lhe dava filhos. E para Penina, um monte. E ainda assim, ela tinha que ouvir, né, daquela mulher, né, que ela não tinha filhos. Muitas vezes é só isso que a gente precisa fazer. Parar e entregar ao Senhor. Em adoração, em petição, em descanso. Ana nos ensina isso. Segundo ponto, que Ana nos ensina: não caia na isca da ofensa. Além da dor causada por sua infertilidade, Ana sofria pelas atitudes de Penina, que sempre provocava ela, por causa de filhos. Será que você tem um calo desse no teu pé? Será que tem alguém que te provoca com palavras duras e difíceis de ouvir também? A Bíblia diz que Ana orava, chorava com amargura de alma, porque ela estava muito abalada com tudo isso. Além de não ter filhos, ela tinha que escutar Penina, né, ali toda hora, lembrando-a que ela não tinha filhos. Mas mesmo assim ela confiava que Deus havia de dar o milagre para ela. E houve esse dia que Ana foi ao templo chorar. E que ela orava silenciosamente, movia apenas os lábios. E aí, com isso, o sacerdote Eli chegou até ela, viu ela naquele estado. O que ele fez? A repreendeu. É tão forte, né? Como que seria a sua reação se ele fizesse isso? Se você estivesse lá, no templo, orando ao Senhor, e viesse um sacerdote, né? E simplesmente te repreendesse. Falasse assim: para de beber, mulher, está embriagada? Sabe o que é tão lindo? Porque muitas vezes a gente passa por isso. Não são pessoas comuns que vêm nos atacar. São pessoas que se dizem cristãs. São pessoas de cargos religiosos, espirituais, que dizem palavras para você e que você acreditou. Porque como é que uma pessoa dessa mentiria? Como é que uma pessoa dessa quereria ser o mal? Mas Ana sabia quem ela era de verdade. E é isso que eu vim te dizer. Você precisa saber quem você é de verdade. Podem falar o que quiser. Como irmão da igreja, um pastor que seja, qualquer pessoa que vier falar algo que não é bíblico, que não seja verdade sobre a sua vida, você não vai sair gritando, reagindo. É assim como Ana. Ela respondeu com mansidão, com amor, mas firmeza a ele. Não, Senhor, você não sabe, a sua serva não bebe, não é muito vinho, não é nenhuma bebida alcoólica, ela está dizendo. Eu só sou uma mulher angustiada, que quer um filho, que estou orando, que estou me derramando na presença do Senhor. Talvez pessoas vão dizer coisas para você cair nessa isca da ofensa, para você viver como uma pessoa ofendida. É isso que Satanás quer, que você viva como uma pessoa ofendida. Que qualquer pessoa que fale, né, uma coisa, você fica, fique vítima. Não sou assim, não vou mais nunca mais servir na igreja, porque a irmã nem me cumprimentou. Minha irmã, chega nela e fala: tá tudo bem com você? Oi. Oi. Vim te cumprimentar, me dá um abraço. Tá tudo bem? Às vezes aquela irmã só está passando dificuldade mesmo. Às vezes aquela irmã está lutando tantas batalhas a qual você nem imagina. E por isso que talvez ela esteja com o semblante caído. Não é por causa de você não. Porque a gente acha muitas vezes que é tudo ao nosso redor, né? É um umbigo aqui, ó. A igreja inteira me olhou torto. Aí eu imagino a igreja inteira, vocês olhando para trás. Olha para trás, todo mundo junto. Vai, 1, 2, 3, já. A igreja inteira me olhou torto. Tem umas mulheres que é assim, exagerada, né? A igreja inteira me olhou torto, então eu não volto mais aqui. Eu fico pensando, gente, tadinha, tá se achando.
Ela sabia o que era a verdade sobre ela, o que apenas achavam dela. Ela não precisou espernear, ela não precisou gritar ao mundo, ela não precisou mostrar para ninguém. Ela simplesmente falou a verdade. Está tudo bem, você quer acreditar em mim ou não? Será que eu e você usaria o mesmo tom que ela disse para ele? Ou você sairia batendo o pé? Mas como diz que é um homem de Deus me chamando de bêbada? Talvez você reagiria assim. Mas a verdade é que a nossa reação diante daqueles que criticam nossa maneira de adorar a Deus ou da nossa maneira de lidar e comportar diante de uma situação difícil nos mostra. Fala muito mais a respeito, né, das nossas ações do que reações. Presta atenção. As nossas reações são capazes de falar mais a respeito de nós do que as nossas ações. Como é que você tem reagido? Compreende? Talvez você seja tão ferida que as suas reações são de gritar, de se fechar, de se irar, de responder. Porque você está ferida. Por isso que devemos entregar diante de Deus todas as nossas frustrações, tudo aquilo que tem tirado o brilho, tudo aquilo que tem nos impedido de viver uma vida leve, alegre, feliz, sem encher o saco dos outros, do seu marido, parar de ser uma mulher torneira pingando. Porque às vezes a gente é assim, porque a gente está machucada. Libera perdão, deixa Deus trabalhar nesse coração. Seja uma fonte que jorra a água da vida, não água amarga. Nós precisamos disso. Como está a nossa reação? A nossa reação diz muito mais a respeito de nós do que as nossas ações. Como reagimos às pressões da vida? Como reagimos aos nãos da vida? Como reagimos às pressões, às situações difíceis? Como é que reagimos? O que é que está dentro de você que vai ser exprimido para fora? Como que está aí seu interior? A verdade é que pessoas, situações nos ofenderão, tentarão machucar nossos corações, desanimar nossa entrega, criticar nossa fé, assim tentando nos paralisar de viver o propósito. E essa é a vontade do inimigo, não é de Deus para nós. Não morda a isca da ofensa. Não morda a isca da ofensa, você vai perder a tua bênção. Essa mulher não mordeu a isca da ofensa. Ela explicou para ele com muita sabedoria. Ela se colocou diante dele assim, né? Senhor, a tua serva só está amarga. Fala a verdade, abriu o coração. E o que ele disse? Que Deus lhe conceda aquilo que você pede a Ele. Ela saiu com a bênção dela, liberado. Tanto é que diz ali que ela saiu daquele lugar, comeu e o semblante dela mudou. Porque ela tinha convicção que Deus ouviu a oração dela. Você precisa entrar neste lugar de intimidade com Deus, assim como Ana. Entregar a Ele tudo aquilo que te pesa, que faz seu semblante cair. E sair desse lugar com a certeza de que Deus ouviu a sua oração. Você entrega, descansa, confia e continua. E continua como? Não caindo na ofensa. Não caindo na isca que os outros... E vai ser sempre assim. Sempre tem alguém para falar alguma coisa da tua vida. Sempre vai ter alguém para criticar alguma entrega tua. O teu coração, a sua entrega, quanto tempo que você faz jejum, quanto tempo que você ora, você emagrece, você engorda. Sempre vai ter alguém para falar, emagreceu, tá doente? Não, tô gostosa mesmo, tô me cuidando mesmo, tô linda pro meu marido. Porque inveja é pecado, irmã. Deu uma engordadinha, né? Mas, gente, cada coisa para se falar. Pelo amor de Deus. Abra tua boca para abençoar a irmã. Gente, eu fico assim, ó. Me arrepio os pelos quando alguém fala assim. Nossa, que a irmã me falou isso. Eu falo, quê? Mas que abusada, gente. Ninguém perguntou nada. A pessoa está falando isso. Não seja essa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Ninguém perguntou para você se você gostou da roupa ou não. Ninguém perguntou para você se você acha que eu estou gordo ou não, magro ou não. Viva a sua vida em nome de Jesus. Não caia na isca da ofensa, mulher. Porque às vezes a gente fica assim, a irmã falou que eu me visto muito, que eu gasto muito. Ela está pagando suas contas? Não está. Oh, meu Deus, gente, para. Ai, gente. Não sei, é o Espírito Santo aqui. Acho que ele está alinhando tudo nós aqui, ó. Porque nós não seremos mulheres de mimimi. Nós não seremos mulheres contra uma outra.
É isso que o inimigo quer, mulher, distrair a gente. O Senhor nos levanta como exército de mulheres que sabem quem são, que sabem de quem se alistam para quem. É o Senhor dos exércitos, gente. A gente está num propósito. Igual Neemias, atrapalha não, minha irmã. Que eu estou aqui numa grande obra na minha vida, me reconstruindo com Deus. Então faça isso também em nome de Jesus. Ana nos ensina tantas coisas. Ana creu que Deus havia ouvido essa oração. Seu semblante triste mudou. Mulher, mesmo que a tua situação não mude, creia que Deus já ouviu a tua oração. Dê um sorriso em nome de Jesus. Disfarça. Não deu gosto para Satanás. As pessoas brincam, falam assim para mim: nossa, pastora prega rindo. Eu prego, eu oro rindo, eu oro sorrindo, porque um dia essa cara foi fechada, é marrenta. As pessoas falam: verdade, verdade. Eu não dava um sorriso, né, Fátima? A Fátima me conhece aqui, maravilhosa. Tudo bem? Meu Sagra também. Como eu cheguei na igreja, só ficava assim. Não dava um sorriso. Era tão ferida, tão machucada, que eu tinha medo das pessoas me rejeitarem. Então eu mesmo me auto-rejeitava. Eu já mesmo fazia a cara fechada. Se a pessoa falasse: ai, nossa, por que você está assim? Ai, não fala comigo. Quieta, não falava. Eu lembro que uma vez eu estava adorando ao Senhor, e o Senhor falou assim: levante suas mãos para me adorar. E eu falei assim para o Senhor: eu não preciso levantar as mãos para te adorar, porque eu te adoro. E o Senhor falou: você vai levantar as mãos, porque eu sou o seu Senhor. Eu falei: amém, levantei as mãos. E quando eu levantei as mãos, eu vi como se cadeias rompessem. Porque Satanás quer segurar toda oração, quer segurar tuas mãos, a tua boca, teu ouvido, o que você lê, o que você pensa, o que você vê. Satanás quer controlar a nossa vida. Quando a gente se diz assim: Senhor, se eu tiver que cair para dar risada, para te parecer meio bobona, eis-me aqui, Senhor. Se eu quiser me dar visão, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Mas tem que ter ousadia. Tem que ter ousadia para pedir isso, porque Deus dá. Deus ama aqueles que estão assim: Senhor, eu estou disponível e disposta. Porque tem gente que está disponível e não está disposta não, pagar preço. Só diz assim: ai, Senhor, na minha hora, tá? Não mexe aqui nessa área não. Não, quando a gente fala assim: Senhor, eu estou disponível para renunciar, disposta para renunciar o que for, Senhor, é tudo teu. Se eu estou num lugar, tem que mudar, Senhor, amém, em nome de Jesus. É fácil? Lógico que não. Mas a gente vai dar gosto para o inimigo? Não, a gente vai estar feliz. Em nome de Jesus, Senhor. Tu vai à frente, Tu deu a visão, vai dar a provisão de todas as coisas, Senhor. Este é o nosso Deus. Terceiro ponto, lembre-se. Todo processo tem um propósito. Processos fazem parte do propósito. Contribuem para o nosso crescimento e amadurecimento. E para o que fazer e não fazer. Tem lugares que você vai passar na sua vida, você vai aprender muito. Muito o que fazer. Você vai aprender com pessoas. Você vai ser moldada, afiada. Mas vai ter lugar que você vai passar, que você vai aprender o que não fazer. Você vai olhar pessoas que agem de maneira tão errada. Corrupção, o jeito que trata as outras pessoas. Você não vai ficar murmurando, reclamando, xingando na sua cabeça. Você vai pensar assim: se um dia eu chegar nesse cargo, Senhor, o que eu possa para fazer tudo diferente. Você está compreendendo? É sobre aquilo, da onde existe cicatriz, que sai a cura para curar outras pessoas. Então, da onde me feriram, que o Senhor venha com cura para cicatrizar, porque não vai doer mais. Aquilo vai lembrar, mas não vai doer mais. Mas você vai ser usada para o que? Levar a cura aonde te feriram. Lembra, lágrimas te remetem a um propósito, aonde você está chorando. Não é para você ficar lá largada, chorando: ah, meu Deus, é o fim. É sobre o que eu não vou fazer, o que fizeram comigo. Eu não vou agir da minha maneira. Aprendizado, mulher sábia, madura. Você contemplará o caminho do milagre e verá como foi bom ver as mudanças interiores, as curas e um amadurecimento que te trouxeram até aqui. Os processos fizeram você baixar a guarda, remover o orgulho. Tenho certeza que no meio desse processo todo você buscou mais a Deus, assim como Ana. Chorava, buscava a Deus, porque só Ele podia dar aquilo que ela precisava. Então, muitas vezes a gente está passando por momentos tão difíceis, mas é por isso mesmo. Porque você fica mais pertinho de Deus. Aprende logo para sair desse processo. Talvez você passou por isso, passou a enxergar de uma forma diferente todas as coisas, a vida, as pessoas. Começou a dar valor àquilo que você tem.
E assim é quando a uva, ela está no processo do lagar. Você já viu o processo de uma uva para virar vinho? Lagar é como se fosse um tanque, que as uvas ficam ali, né, e as pessoas pisam nela. Ali naquele lugar do lagar, simplesmente a uva não tem como escapar. Sabe o que ela tem que fazer? Simplesmente se render ao processo do esmagar. Ali no lagar, pés pisam nas uvas. Pisa. E sabe o que acontece quando aquelas uvas são pisadas? É removida aquela casca azeda. O interior é posto para fora. Às vezes você está nesse processo assim, ó. Ó Deus pisando em você, ó. São pisoteadas para se tornarem vinho. Ou como as azeitonas são esmagadas para fazer o azeite, a prensa. Diamantes são formados sob pressão. Assim como a semente que parece estar sendo enterrada debaixo da terra, mas ela está sendo apenas plantada. Quando você se sentir pisoteada, esmagada, sob pressão, enterrada, lembre-se que você está em um poderoso momento de transformação. E a qualidade leva tempo, porque nós somos obra-prima do Senhor. O esmagar libera unção, libera autoridade. Onde essa situação que está sendo esmagada é o lugar que você vai ter autoridade para que o Senhor te levante e você possa levantar outras pessoas com cura, com ousadia. Se Ele está te esmagando é porque sairá algo muito bom daí. Você pode dar uma glória a Deus? Se o Senhor está te esmagando, é porque tem coisa para sair aí, é coisa boa. Azeite é bom, diamante é bom, vinho é bom, compreende? Deus não desperdiça tempo. Atenção, investimento, Ele não faz nada à toa sobre as nossas vidas. Aguenta firme, que o Senhor está trabalhando em você. Fica de pé. Assim como Ana, você vai gerar. E não só filhos espirituais, você vai gerar sonhos, projetos, você vai gerar coisas que o Senhor tinha te entregado lá atrás, mas porque você caiu na isca de Satanás, na isca da ofensa, de pessoas que te disseram, pessoas até mesmo líderes religiosos, você escondeu, você enterrou esse talento, esse dom, esse chamado, esse projeto, você abortou antes da hora. O Senhor está te dizendo, mulher, feche seus olhos, porque o Senhor está falando conosco aqui. Oh, Espírito Santo, tens a liberdade neste lugar, Pai. Você vai gerar, você vai cumprir o seu propósito. Deus está te curando, levantando. Ele vai estar tirando palavras que hoje têm trazido peso sobre a sua vida, paralisando o seu chamado, a tua vida. Hoje Ele está te removendo em nome de Jesus. Eu vejo o Espírito Santo trazendo refrigério a almas cansadas, almas abatidas, almas que pararam de sonhar, porque têm acreditado em palavra e profetada. O Senhor manda te dizer que o tempo acabou do choro e da espera. Como é que você vai se posicionar? Comece a entregar a Ele. Assim como Ana entregou, comece a entregar a Ele. Entrega a Ele teu sofrimento, entrega a Ele as palavras que te disseram, entrega a Ele. Entrega a Ele as situações que estão ofuscando de você ver a glória do Senhor, que estão ofuscando de você viver em gratidão, que estão te ofuscando de viver uma vida leve. O Senhor tem levantado mulheres aqui, mulheres de palavra, mestres. Talvez você pensou que nunca mais ia pregar, que nunca mais ia ensinar, que nunca mais ia aconselhar. Você achou porque Satanás está soprando que acabou, mas não acabou. O Senhor está cuidando das suas feridas,
O Senhor está vindo com a água da vida, te lavando, te purificando. Estou vendo várias mulheres. Orebaxerecanda. Vem, Espírito Santo de Deus. Verebaxerecanda lá. Ô Espírito Santo de Deus, vem nos tocando com teu amor, Senhor. Vem nos tocando com teu amor, Senhor. Ô Baxerecanda lá. Nós não acreditamos, Senhor Jesus, nas palavras do inimigo. Nós acreditamos no que o Senhor diz aos nossos respeitos, Senhor. Nós somos amadas do Senhor, perdoadas do Senhor, levantadas pelo Senhor, para este tempo, Senhor, para este tempo. Oh, debaxerecanda lá. Oh, sabe qual é o lugar, mulher, que o Senhor deseja que nós permaneçamos? É aquilo que a gente canta. Sabe o que a gente canta? Não há lugar mais alto, tão alto que estar aos seus pés. Mas é tão interessante quando esses pés esmagam a uva. A gente quer tanto estar debaixo dos pés de Jesus, mal sabe que quando a gente está nos pés de Jesus, Ele, com amor nos amassa, nos esmaga, vai arrancando toda a casca azeda, toda a casca de proteção, toda a casca que te impede de viver os milagres, toda a casca, toda a muralha, amargura. O Senhor está pisando na gente para que a gente fique limpinha, desnuda diante do Senhor, e Ele possa nos tocar, que Ele possa fazer tudo novo de novo. Será que você pode dizer isso? Que